Fala, fala família! Terceiro dia de primícias, eu não sei nem explicar o que está acontecendo aqui na casa. Aquilo que Deus está fazendo é muito especial. Hoje eu fiquei olhando ali no culto. Você que assistiu a gente pelo canal, você deve ter percebido que presença maravilhosa. Pastor Patrick já é de casa, literalmente. Amado pela igreja, parceiro da gente, que sempre que vem aqui deixa algo muito precioso, muito relevante. E hoje a gente está tendo o privilégio de bater papo com o Pastor Patrick, beber nessa fonte que é tão preciosa. Pastor Patrick é lá de São Paulo, tem uma igreja ali pertinho de Guarulhos chamada Influ Church, casado com a linda da Roberta. Gente, que mulher linda, amável, amorosa, pai de filhos assim lindíssimos. Eu vou falar, esse também você tem 4, né, pastor? 4 preciosos. Eu tive lá, o seu mais novo tava bem pequenininho, já tava, como cresce, né? Dos outros passa rápido. Meu Deus do céu, e ele tá inteligente, mesmo. Cheio de palavras. Ô, mamãe! E hoje a gente tá aqui com ele. Pastor, a gente vai fazer um bate-papo bem rapidinho para abençoar quem está de fora. A gente tem visto esses momentos como uma grande oportunidade da gente chegar mais perto, aprender um pouco mais. E hoje o senhor falou ali na igreja, 21 anos já pregando a palavra. Se você pudesse trazer para a gente que nos assiste, para mim, para a nossa igreja, o que você tira de experiência nesses 21 anos que te marcou mais? E o que você percebe de quando você começou para hoje? Houve uma mudança muito drástica? Qual foi a maior mudança que você percebe pela sua experiência? De lá atrás, de pregar lá atrás e pregar hoje. Bom, primeiro a paz do Senhor a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, ter esse privilégio de falar com toda essa galera que assiste a casa. Esses dias, na verdade, essa conversa fica mais fácil, porque esses dias eu estava falando exatamente isso com um amigo. Existem 2 mudanças muito grandes que eu vejo nesse tempo de evangelho. A primeira mudança ela é negativa, porque eu percebo que as pessoas no passado elas tinham mais facilidade para acreditarem no profético. E infelizmente nós estamos diante de uma igreja que a cada dia que passa se torna mais patética. Uau. Esse é um ponto negativo. Uau. Por outro lado, esse é o tempo também mais diferente daquilo que eu vejo no meio dos ministros. Por isso que há dentro do meu coração uma grande esperança. Porque antigamente o evangelho, ele era um evangelho de performance. As oportunidades apareciam para pessoas que performavam muito bem. E o evangelho, pelo menos o evangelho de hoje, que eu tenho vivido, é um evangelho de comunhão, onde as coisas acontecem muito mais na mesa do que no altar. O altar reflete aquilo que nós temos aprendido na mesa. E há uma esperança dentro do meu coração muito grande, porque eu tenho visto aquilo que Joel profetizou, que haveria uma conversão dos sacerdotes, um arrependimento dos sacerdotes diante do altar, e isso geraria dentro da nossa nação um grande avivamento. Eu acredito de verdade que o coração dos pastores tem sido muito impactados por isso. Eu tenho visto por onde eu tenho passado pastores muito sedentos do evangelho, e eu tenho acreditado que, embora esse tempo seja um tempo onde a igreja anda incrédula, o coração desses ministros que têm ardido em mesas e pessoas compartilhando isso vão trazer um grande avivamento. Então, meu coração tem uma grande esperança para essa geração. Glória a Deus, aleluia. Pastor, a Influ Church, eu acompanho pelas redes sociais, eu sou suspeita, mas eu vi que esse ano foi um ano, você falou que foi um ano muito difícil, mas foi um ano também que, pelo menos para mim que estava assistindo, foi um ano de grande mover, né? Sim. Sua igreja, aos meus olhos, está voando. E quem nos segue, a gente tem muitos jovens, como o Dani que está aqui nos filmando, que tem sonhado com essa vida de ministério, essa vida de pastoreio. Hoje você vê essa posição como pastor. Se você pudesse dizer qual é a maior dificuldade que você enfrenta hoje, qual é a maior dor e, ao mesmo tempo, que conselho você daria para essa galera que quer viver isso? De verdade, tá, pastor? Eu não tô falando isso porque eu tô no canal da casa, não. Mas a maioria das coisas que alavancaram o crescimento da Influ Church, nós modelamos da casa. Eu tô falando isso com muita humildade. A gente aprende muito com vocês. A gente vive de olho. Nossa equipe de mídia fez curso com a Átila, enfim. A gente aprende muito com vocês aqui, eu estou falando isso com muita humildade. A nossa igreja, nos últimos 4 anos, ela cresceu 10 vezes, literalmente. De 300 pessoas para mais de 3.000 pessoas que nós temos hoje que se reúnem com a gente. E eu disse que foi um ano muito difícil porque eu vi financeiramente falando muitas pessoas sofrendo. Mas por outro lado,
eu também vi que essas pessoas suportaram na fé o sofrimento. Uau. Então, eu acredito que o maior desafio de um ministro, falando como ministro, o maior desafio de um ministro é, de fato, não permitir que as dores das pessoas façam com que a nossa fé se esmoreça. Porque é muito difícil. A senhora sabe muito bem disso. A gente ouvir alguma coisa no gabinete e não trazer isso para dentro do nosso coração. Impossível. Por isso que a gente pastoreia a igreja. Porque a gente consegue amar essas pessoas. Mas, por outro lado, eu também tenho visto Deus trazendo resistência na igreja. Eu acredito de verdade, como eu disse, que Deus traria um grande avivamento para a nossa nação, que Deus está preparando as raízes dessa nação para suportar o peso daquilo que vem. Porque o que vem por aí é muito sério. E Deus só dá coisas sérias para pessoas sérias. Então, eu penso que o maior desafio que nós temos hoje enfrentado como igreja é não permitir que a gente se abata com as dores de outras pessoas. O que você está sentindo no mundo espiritual em relação a 2025? Qual foi a direção que você sentiu de Deus? De verdade, pastora, eu acredito que nós pavimentamos em 2024 o melhor ano da nossa vida em 2025. Amém. Isso não está, minha convicção não está atrelada ao governo, às estatísticas, a nada disso. Eu estou acreditando realmente que no lugar da vergonha, Deus vai estabelecer dupla honra. Eu vejo o socorro de Deus, eu vejo um tempo de Deus desencadear promessas sobre pessoas. 2024 foi um ano, como eu disse, muito difícil. Mas também foi um ano que eu observei de longe gente que eu achei que não suportaria permanecendo de pé. Então eu acredito que esse coração fez com que Deus confiasse a grande liberação de algo muito poderoso. Eu acho de verdade. Eu acredito de verdade. E se eu puder fazer um apelo para as pessoas que estão me ouvindo, existe uma regra que a igreja precisa entender. As pessoas estão esperando que pastores tenham estratégia de crescimento. Eu queria que vocês entendessem uma coisa. Ovelhas geram ovelhas. Pastores cuidam de ovelhas. Se nós alinharmos as nossas ocupações, a igreja vai ser um lugar onde não caberão pessoas que serão curadas por ela. Por isso, você que está aí precisa colocar no topo das suas responsabilidades que você não pode aceitar esterilidade sobre a sua vida. Quero lhe fazer uma pergunta, eu queria que você fosse claro em responder isso para você. Quantas almas você ganhou em 2024? Eita. Você não pode suportar a esterilidade, porque Deus te chamou para ganhar almas para o reino. Uau. E esse ano eu quero profetizar que você vai ganhar todas as pessoas que passarem pelo seu caminho, porque você não vai suportar ficar um dia sequer sem falar do amor de Jesus para as pessoas que estiverem na sua frente, no seu caminho, em nome de Jesus. Amém, eu creio. Pastor, Influ Church, por que Influ Church? Na verdade, comecei a pregar com 16 anos de idade. E na época que eu comecei a pregar, os pregadores... 16 anos, pastor? 16 anos. Caraca, como é que foi isso? Não foi, eu vou contar porque acho que muita gente liberta assistindo. Eu comecei a pregar com 30 dias que eu voltei para a igreja. Eu fiquei alguns anos fora da igreja porque meu avô recebeu uma profecia que seria curado, ele morreu enfermo e aquilo me revoltou. E hoje eu entendi, só para não deixar isso em aberto e alguém ficar incrédulo, eu me lembro que no momento da minha vida eu questionando isso a Deus, eu falei, Deus, o Senhor falou que curaria meu avô. Deus falou comigo, eu curei. Uau! Porque o lugar para onde eu o trouxe, ele não tem mais nenhuma enfermidade. Uau. Mas foi cômica a maneira que eu comecei a pregar. E Deus usa estratégias que a gente nem entende. Eu voltei para Jesus, 30 dias depois eu procurei uma igreja da minha cidade. Voltei para Jesus em São Paulo, estava morando em Petrópolis, da onde eu sou, no Rio de Janeiro. Eu estava com muito medo porque eu entendia que o ambiente era muito difícil. E existe uma coisa que é impossível. Se uma pessoa quer ficar firme com Deus, a primeira coisa que ela tem que fazer é abrir mão das companhias. Isso é verdade. Primeiro eu sou sarado e depois eu levo cura. Exatamente. O problema é que eu quero levar cura no processo em que eu estou enfermo. Então, eu entendi que eu precisava abrir mão da galera que eu andava, embora eles eram muito importantes, não era aquele momento, e que eu precisava me conectar. E eu fui para uma igreja, que era a Igreja Metodista Wesleyana Central, e quando chegou lá, eu vi uma moça muito bonita cantando louvor. E toda moça que canta no louvor que é um pregador. E um dia, saindo da igreja, conversando com essa menina, ela me perguntou, você é evangélico há muito tempo? Eu falei, eu sou pregador da palavra de Deus para honra e glória do Senhor Jesus. Ela me convidou para ir no culto no dia seguinte, eu não sabia, era líder de jovens. E a minha cidade é muito pequena e a maioria dos jovens que estavam lá me conheciam. E ela falou assim, nós temos um pregador no nosso meio hoje, Patrick fica de pé. Eu fiquei pensando sentado.
E Caramba, agora? o pregador tem o mesmo nome que eu. Não manjei que era eu. Muito bom. E ela falou assim, quem quer ouvir ele pregando? E tinha um menino chamado Mateus, que era filho de um pastor, que na época de desviado ele ia na balada comigo. E ele falou assim, esse prega muito. E ela disse assim, ó, quem quer ouvir? Ele me deu um negócio ruim dentro de mim. E ela disse assim, ó, semana que vem nós vamos ouvir ele. Ufa, eu achei que era naquela hora. Eu já ia tava morrer. passando mal aqui. Eu já estava pronto para cair arrebatado, se fosse naquela hora. Adorei. E eu fiquei uma semana orando, pedindo a Deus porque eu não podia dizer que eu não era pregador. E naquela sexta-feira seguinte, eu preguei. Eu me lembro direitinho. Eu passei uma semana inteira ensaiando uma mensagem de um primo meu. E aí, eu preguei na sexta-feira. E eu me lembrei do meu tio, que quando acabava os cultos, ele chamava o povo para frente, soprava, jogava terno, o povo caía. Eu não sabia o que fazer. E naquele dia eu lembro de colocar a mão na cabeça de um rapaz, soprei, ele caiu no chão. Joguei um casaco em cima da outra moça, ela caiu no chão. E naquele dia eu voltei para casa entendendo o porquê que eu tinha nascido. Uau. Eu nunca mais parei de pregar o evangelho. Nunca fiquei com a moça, mas eu virei pregador a partir daquele Uau. dia e prego desde então, desde os 16 anos de idade. Tudo aconteceu tão rápido. E pastora Giovana, eu vou te falar uma coisa que eu não tenho medo de errar. Deus está com pressa de usar essa galera que está nos assistindo. Eu creio. Com 30 dias Eu creio que eu muito voltei nisso. para a igreja, eu virei um pregador. E Deus está com pressa. A Bíblia diz que os campos estão floridos, a seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. Então você precisa tomar vergonha na cara e se posicionar Meu em Deus. nome de Jesus. Amém, eu creio. Tem escolha, pastor? Não tem escolha. Ah, voltando para Da responder. Influ Church, E naquela época, o pessoal usava nomes no ministério. Por exemplo, Marco Feliciano da Assembleia de Deus, mas ele usava o nome É Hora de Semear Fogo. Como eu era muito novo, eu usei o nome Influenciando uma Geração. Ah, legal. A igreja ficou com o nome Influ, mas na verdade o nome da igreja é Ministério Influenciando uma Geração. Os jovens da igreja que foram transformando o nome da igreja e ficou Influ Church. Que é muito Mas na legal. verdade é Influenciando uma Geração, porque eu carregava esse nome quando eu tinha 16 anos, por causa de ser muito novo. Uau. Pra gente terminar, pastor, se você pudesse falar pra galera aí a fórmula da felicidade, qual que é? Uau, essa é forte. Eu acredito que a felicidade não tem uma fórmula. Até porque felicidade, para cada pessoa que está assistindo aqui, ela tem um desenho diferente. Se você perguntar para alguém assim, o que é felicidade? Alguém vai dizer uma viagem, outro vai dizer uma família, outro vai dizer é dinheiro. Então, é difícil falar uma fórmula, mas existe um segredo. E o segredo da felicidade é ser grato por aquilo que a gente tem. A gente reclama tanto daquilo que falta, que a gente deixa de celebrar aquilo que sobra. Você sabe que eu vivi uma coisa muito louca há 3 anos atrás. Eu fui orar na casa de uma das maiores empresárias, de uma das maiores marcas que tem no Brasil. Depois em off eu te falo quem é. E quando eu cheguei lá, eu não tinha muito o que falar, foi uma moça da igreja que me levou. Tô subindo no elevador, digo para ela assim, nossa, seu prédio é bonito, né? E ela disse, não é meu prédio, não, é minha casa. Eu achei que eu estava dentro de um prédio e era a casa da mulher. Uau. Quando eu chego na sala, o senhor me dá uma revelação. Era 1h da tarde. E eu falei assim, chama a moça que está deitada no quarto. E ela foi no quarto, chamou a moça veio com o cabelo todo bagunçado. Ela estava em depressão, uma das mulheres mais ricas da nossa nação. A filha dela em depressão. No mesmo dia, estava eu e um pastor da minha igreja chamado pastor Anderson. A gente foi orar num dos bairros mais simples da Zona Norte de São Paulo. A casinha da irmã não tinha piso. Isso não é uma história que eu criei, não é um caso, é uma verdade. Eu falei para ela, irmã, qual é o motivo da oração? Pastor, eu estou tão feliz de tudo que Deus está fazendo na minha vida, eu queria servir um café para o senhor. E eu te chamei para a gente fazer uma oração em gratidão. E eu falei com o pastor Anderson, a mulher tinha uma Ferrari, milionária, a gente orou contra a depressão. E essa mulher não tem nada e a gente orou para celebrar a alegria dela. Meu Deus do céu. Eu acredito de verdade que a felicidade talvez não tenha uma fórmula, mas ela tem um posicionamento. E o posicionamento é celebrar tudo aquilo que Deus está nos dando. Meu Deus. Em vez de você reclamar o que está faltando, celebra a Deus tudo que Ele está te dando. Até porque as coisas mais fantásticas da vida, elas são de graça. Então, comece a celebrar em 2025, até porque a gratidão é uma fonte de multiplicação. Jesus só recebeu 5 pães e 2 peixes. Em vez de ele olhar e dizer, não dá, é pouco, ele erguendo os olhos para os céus, deu graça e a gratidão multiplicou. A nossa gratidão vai multiplicar aquilo que a gente tem. Porque felicidade, acredite nisso,
é um estado de espírito. É a gente desacelerar e começar a agradecer. Uau, pronto. Aí se você falar que isso aqui é pouca coisa que entrou na sua casa à toa, aí não tem jeito, ó. Pega isso para 2025, assiste de novo, volta, assiste, volta, cada corte, cada pedaço. Guarda no coração que você vai passar um ano bem melhor do que você imaginava. Isso aqui é coisa rara, gente. Que forte isso, hein, da mulher. E é uma verdade, é uma história que eu vivi na minha vida. Meu Deus, muito forte. Tirei uma lição muito preciosa naquele dia. Muito, muito, muito forte. Constrangedor até. É. Uau. Pastor, muito obrigada. Deus Ter abençoe, você que é um pastor. privilégio. E você que tá aí, fica ligado. Amanhã a gente tem mais um convidado. E esse ano de 2025 já começou. Pastor Patrick profetizou ali, peça a Deus uma ideia. E aqui na casa a gente está cheia de boas ideias, cheio de boas intenções para fazer de 2025 o nosso melhor ano, e você vai junto com a gente, porque a casa não precisa de paredes, você já sabe disso. Que Deus te abençoe muito, a gente se vê. Obrigada, pastor. Deus abençoe, pastora. Deus abençoe todos vocês.